Olá! Hoje a gente vai falar sobre aqueles momentos de crise, sabe? Quando tudo parece meio caótico e tomar a decisão certa rápido é essencial. Vamos explorar uma ferramenta específica para isso, o ciclo P, que faz parte do sistema de comando de incidentes. E é importante dizer que nossa conversa se baseia num material muito bom desenvolvido pelo engenheiro Rubens César Pérez. A ideia é a gente entender junto como essa metodologia ajuda a botar a ordem na casa, né? Trazer clareza quando a coisa complica. Oi. É um tema excelente, sim. Porque, olha, em situações de alta pressão, essa diferença entre conseguir responder bem ou se afogar no caos, muitas vezes está nisso. Tem um método, uma estrutura para seguir. Sem isso, a gente tende a improvisar demais, né? Falando em estrutura. Talvez seja bom dar um passo atrás. Para quem não está tão por dentro, o que é exatamente esse Sistema de Comando de Incidentes, o SCI? Onde o ciclo P se encaixa nisso tudo? Boa pergunta. De forma bem simples, o SCI é tipo um modelo de gestão, padronizado, usado no mundo todo, para coordenar a resposta a qualquer tipo de emergência. Pode ser um incidente pequeno ou um desastre enorme. Ele define quem faz o quê, as responsabilidades, como a informação flui. Basicamente, ele cria um idioma comum, sabe? Para equipes diferentes conseguirem trabalhar juntas, de forma organizada. Entendi. Uma linguagem comum para todo mundo se entender na hora do aperto. E aí, dentro disso, vem o ciclo P. O que ele é especificamente? O nome já dá uma pista de algo contínuo. Exato. O P é de planejamento. É o coração da coisa. Pensa num ciclo P como um roteiro, mas um roteiro que não para, ele é contínuo, para planejar e agir durante o incidente. Não é tipo uma lista de tarefas que você faz uma vez e pronto, acabou. Não, é um ciclo mesmo, que se repete e vai se ajustando conforme a situação muda. Garante que a gente não pule etapas importantes na correria, sabe? Faz sentido. E quais são essas etapas? Como ele funciona, assim, na prática? Olha, são 5 etapas principais, todas ligadas. A primeira é entender a situação. Parecia óbvio, né? Mas é o ponto de partida fundamental. É coletar informação, analisar os riscos envolvidos, ver que recursos a gente tem e o que precisa. Ter clareza sobre o que está acontecendo. Um diagnóstico mesmo. Claro, sem saber o tamanho do problema, qualquer ação fica meio no escuro. E depois de entender qual o próximo passo? Aí, com base nesse entendimento, a segunda etapa, estabelecer os objetivos. O que a gente quer alcançar com a resposta? Quais são as prioridades? É definir metas, sabe? Claras, específicas, realistas, para controlar a situação, proteger vidas, o patrimônio, o ambiente. Metas claras para direcionar todo o esforço. Imagino que o passo seguinte seja pensar em como chegar lá, né? Como atingir esses objetivos. Precisamente. É a terceira etapa, desenvolver o planejamento. É aqui que o pessoal técnico se reúne, os especialistas, para definir as estratégias, as táticas, quem vai fazer o quê, como, quando, com que recursos. É onde o plano de ação começa a ganhar corpo, usando ferramentas de gestão para organizar tudo isso direitinho. Tá, então o plano está desenhado no papel ou no sistema, mas ele não adianta nada se ficar só ali, certo? Precisa chegar em quem vai executar. Com certeza. Por isso, a quarta etapa é preparar e divulgar o plano de ação. Comunicação aqui é tudo. Fazer briefings claros, garantir que toda a equipe, desde quem está no comando até quem está lá na ponta, executando, que todo mundo saiba exatamente qual é a sua parte. Clareza total para evitar confusão e garantir que todo mundo trabalhe em sincronia. Entendi. E a última etapa, imagino, fecha o ciclo e talvez recomeça. Isso. A quinta etapa é executar, avaliar e revisar. Ou seja, colocar o plano em prática, né? Agir. Mas não só agir. É monitorar de perto se está dando certo, avaliar os resultados e, o que é crucial, fazer ajustes se precisar. E essa avaliação já alimenta de novo a primeira etapa do próximo ciclo, porque a situação mudou, seja pelas nossas ações ou pela própria dinâmica do incidente. É um processo de melhoria contínua acontecendo ali em tempo real. Pensa, sei lá, num combate a incêndio. A equipe joga a água, executa, aí olha se o fogo está diminuindo, avalia. E se não tiver, ajusta o jato, talvez muda o produto, revisa e continua nesse ciclo. Nessa ideia do ciclo se retroalimentando é muito interessante. E o material do engenheiro Pérez também menciona duas fases operacionais, a reativa e a proativa.
Como elas se encaixam nisso tudo? Ah, essa distinção é bem importante mesmo. A fase reativa é a resposta inicial, aquela mais imediata. Geralmente ela se baseia em procedimentos que já existem, planos prévios e os recursos que estão ali, à mão. O foco é mais em conter rápido, sabe? Agir logo de cara. Seria a primeira resposta quase automática, digamos assim. Mas imagino que nem sempre ela dá conta do recado, né? Principalmente se a coisa for maior do que parecia no início. Exatamente. E é aí que a gente entra na fase proativa. Ela é acionada quando essa resposta inicial não é suficiente, ou quando o incidente começa a escalar, fica mais complexo. Aí não basta só reagir, a gente precisa proagir. Isso significa o quê? Significa desenvolver um novo plano de ação. Um plano mais robusto, mais detalhado, baseado numa análise mais profunda da situação, atualizada. Exige mais planejamento tático, uma integração maior entre as equipes, decisões mais estratégicas mesmo. É reconhecer, ok, precisamos de um plano mais bem pensado para isso aqui. Entendi. Essa transição, né, da reação inicial para uma estratégia mais elaborada parece ser um ponto forte desse modelo. Então, tentando resumir, qual seria o grande valor do ciclo P no fim das contas? Olha, o valor principal é trazer método para lidar com o caos. Ele organiza a tomada de decisão quando a pressão está alta, mantém todo mundo focado nos mesmos objetivos, ajuda a integrar equipes diferentes, a usar melhor os recursos que quase sempre são limitados, né? E, talvez o mais importante, ele reduz a necessidade de ficar só na improvisação pura, que pode ser muito arriscada numa emergência. É mais que só seguir passos, é uma disciplina mesmo, de liderança, de gestão, para momentos críticos. Transforma a incerteza em decisão informada e a decisão em ação coordenada e mais segura. Excelente. Fica bem claro como o ciclo P dá um caminho, né? Uma estrutura para navegar pela complexidade, pela pressão das crises, desde entender o que está acontecendo até agir e aprender continuamente. Uma forma de organizar a resposta quando tudo parece estar desabando. Exato. E isso até deixa a gente com uma reflexão interessante para levar, né? Se essa abordagem assim estruturada de avaliar, planejar, agir, revisar, funciona tão bem para gerenciar grandes incidentes, de que forma será que aplicar princípios parecidos poderia melhorar o jeito como a gente lida com desafios inesperados ou projetos complexos no nosso dia a dia, seja no trabalho ou até na vida pessoal? Onde mais a falta de um ciclo assim mais claro de planejamento e avaliação acaba levando a gente para improvisações que poderiam ser bem mais eficazes se tivessem um pouco mais de método, não acha?